Oi, gente, estamos de volta hoje para eu mostrar para vocês sobre o livro do GPS. A primeira vez que eu mostrei esse livro foi numa live que eu fiz com um acadêmico lá da FAMENE, da Paraíba. E aí, quando eu mostrei esse livro, ele não conhecia e muitos acadêmicos não conheciam o GPS de clínica médica. O Black Book, né, que você já conhece, ele é muito famoso. E o Black Book tá aí há vários anos no mercado. E eu não vou mostrar os dois hoje ao mesmo tempo, tá? Porque não dá pra chegar aqui e mostrar, dizer assim, esse livro é melhor do que o outro. Não. Porque livro é muito a sua, na verdade, a sua afinidade. Então, eu vou mostrar esse GPS, porque pode ser que vocês tenham mais afinidade por esse GPS de clínica médica do que pelo Black Book. Vai depender muito de vocês. Então, ao invés de eu mostrar os dois e fazer, digamos assim, uma batalha, eu acho melhor mostrar para vocês direitinho como funciona esse GPS. Amanhã eu mostro para vocês o Black Book, clínica médica, e aí vocês comparam os dois, dependendo do que vocês querem, tá? Então, como é que começa o GPS da Guanabara-Kugan, que é do grupo GEM? Ele tem duas divisões. Ele divide entre os medicamentos, tá? Lá no final. E no início, ele já divide as especialidades médicas. Agora, existem diferença dos dois livros, sim. Porque alguns assuntos que tem aqui do GPS não tem... tem outros... o Black Book aborda outros. Então, por exemplo, o que é que o GPS fixa? Cardiologia, dermatologia, endocrinologia, gastro, hemato, infectologia. Vejam que não são todos os assuntos, né? Ele enfatiza os assuntos mais abordados, digamos, no que você vai ver realmente nos ambulatórios e na emergência. Outra coisa muito interessante. Quando ter um livro desse, eu acho que ele é interessante no internato, na residência, tem muitos médicos que colocam embaixo de braço esses livros de clínica médica, tá? Então, tem neuropsiquiatria, tá? Por exemplo, neuropsiquiatria não tem no Black Book, tá? E amanhã eu vou mostrar pra vocês. Pneumologia, tá? E temos reumatologia. E ele divide em duas fases. Então, essa primeira parte aqui do livro, toda são as especialidades, né? Que eu mostrei pra você. E, digamos assim, as rotinas da clínica médica. E atrás são os medicamentos. Então, deixa eu abrir aqui para vocês, por exemplo, de cardiologia. Cardiologia, ele vai abordar esses assuntos. E como é que ele vai abordar? Olha só. Ele dá uma introdução, tá certo? Depois, ele começa a esmiuçar em as características no diagnóstico clínico e no diagnóstico complementar. Veja aqui como ele vai esmiuçando para você, tá certo? Digamos, nesse assunto de arritmia, tá? Depois ele parte, olha só, para o laboratório, tá? Digamos assim, os exames essenciais que vocês vão pedir. O diagnóstico por imagem, olha como ele é bem dividido. O diagnóstico diferencial, as complicações, tratamento, tá? E aqui nós temos, em relação às taquiarritmias, ele também vai esmiuçando, tá vendo? As características, diagnóstico clínico. Percebam que ele vai sempre tem imagem, tá? Ele sempre vem com muita imagem. Olha só aqui. Novamente tratamento. Então, assim, o esquema é justamente esse. Sempre vai ter introdução, o diagnóstico clínico, complementar, o diagnóstico diferencial, os exames laboratoriais, os exames de imagem. Vamos ver isso aqui novamente, tá vendo? Olha só. E aí ele já vai para a classificação, depois parte para o tratamento, tá certo? Percebam que aqui ele não tá inserido a medicação, então eu vou mostrar para vocês no final, tá certo? Olha só como ele esmiuça. Tem todo o exame físico, ele vai direcionando você para um atendimento clínico. Deixa eu pegar aqui de pneumo. Como o pneumo tá muito
Tá muito enfatizado agora, né, com a questão da... Olha só. Afecções das vias aéreas superiores, né? Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Aí, como é que ele tá... Olha só. Introdução, as características, tá vendo? Diagnóstico clínico, como mostrei pra vocês, olha. O diagnóstico laboratorial, de imagem, diagnóstico diferencial, e ele começa tratamento, ele vai mostrando tudo, olha. Como fazer o exame físico, tá vendo? Por exemplo, aqui na rinite alérgica, ele mostra as características da rinite, o diagnóstico clínico, o laboratorial e de imagem para rinite alérgica, tá certo? Deixa eu ver aqui o de nefro, que teve um amigo meu que foi... Ó, neuropsiquiatria é bem interessante, viu? Teve um amigo meu que foi atendido... Olha, gente, cefaleia. Que a gente viu muito agora cefaleia. Olha só. Você vem as cefaleias primárias, cefaleias secundárias, digamos que você tá aí no pronto atendimento. E aí, você vê os tipos de cefaleias, ele dá aquele resumo geral, tá vendo? Ele vai novamente fazer o diagnóstico, como você fazer o diagnóstico clínico complementar, tá? As medidas farmacológicas aqui, olha, só da enxaqueca, tá vendo? Da cefaleia tensional, olha só. Cefaleia em salvas, cefaleia crônica. E aqui ele já inseriu os medicamentos, mas lá no final a gente tem medicamentos, tá? Aqui já começa a parte de demência. Mas eu quero mostrar pra vocês, aqui tem, já mostrei no início do vídeo quais são as especialidades que tem aqui, depois vocês voltam, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês o de nefro, porque é bastante frequente na 238, na emergência, infecção do trato urinário. E ainda tem gente que troca muito essa questão do exame. Tive um amigo meu que foi atendido na emergência e as pessoas ainda trocam muito a hora de você pedir realmente. Eu acho que era uma recém-formada, tinha pedido ao meu colega um ultrassom ao invés de uma tomografia computadorizada, tá? Então, deixa eu me ver aqui, olha. Ele novamente faz a introdução, tá vendo? Características principais, diagnóstico clínico, laboratorial, olha só. Olha só. Outros métodos, como tomografia computadorizada e ressonância magnética, serão observadas condições especiais que não sejam esclarecidas pela ultrassonografia. Então, tá aqui, olha. Diagnóstico laboratorial, diferencial de imagem. Então, ele vai enfatizando, porque às vezes o pessoal tem muito, digamos assim, dúvida em relação cálculo, em relação a cistite aguda. Olha só. Pielonefrite, tá vendo? E aqui ele já traz a medicação. Bom, então aqui na frente, como eu mostrei pra vocês, lá na frente, tem tudo, né? Cardio, neuropsiquiatria, hemato. Na segunda parte do livro, já entra os medicamentos. E como é que ele aborda os medicamentos? Olha só. Aqui a gente já tem os analgésicos. Ele mostra a droga, tá certo? A apresentação dela. Como é que ela vai ser encontrada aqui, olha, no mercado. E também o nome dela da forma comercial, tá certo? Então, por exemplo, essa empresa aqui, ele já traz o nome da empresa, tá? Por exemplo, a Sigma Pharma, que traz ela com o nome de Somalgin. Quais são as apresentações do Somalgin, tá? De quantas miligramas? Então, é muito interessante porque às vezes o paciente, ele chega na emergência e diz, por exemplo, que toma o Somalgin, mas de quantas miligramas, né? E aqui você, por exemplo, pode abrir e saber mais ou menos quais são as apresentações que existem no mercado, né? Porque o médico não é obrigado, gente, a decorar. Isso eu já vi vários congressos. Não é obrigado a decorar o nome comercial. Ele tem a obrigação de decorar esse aqui, saber que é o ácido acetil salicílico, tá? Mas as formas que são apresentadas comerciais não é. Aí tem a educação, a posologia, olha, tem para adulto e criança, as reações adversas e as situações especiais, tá? Então, assim, absolutamente tem tudo, tem todas as medicações. Olha o ácido mefenâmico, né, tá vendo? Que é muito famoso, o Ponstan, tá? E aí, ele começa, principalmente para dismenorreia, né?
bastante nos ambulatórios é prescrito. E aí vem, olha, a dose para as crianças, tá vendo? As reações e as situações especiais, não ingerir bebidas alcoólicas, olha só. E aí ele vai mostrando, mesma coisa aqui, olha, com a dipirona, ibuprofeno também, que é muito prescrito, né, na emergência. E aí ele vai direitinho aqui, olha. Ele vai mostrando a droga, a apresentação, a indicação, a posologia, tá? As reações adversas e as situações especiais. Então, essa parte de medicação, ela é toda assim. Em analgésicos antipiréticos, analgésicos para enxaqueca, analgésicos potentes, anestésicos tópicos. Então, assim, isso vai ser sempre, o livro vai ser totalmente igual. Então, sempre ele vai trazer a droga, apresentação, indicação, a posologia, tá? As reações e as situações especiais. O que é que vocês têm que saber que tem nele de diferente? Os tipos, por exemplo, aqui nós temos já os antiácidos, os antiarrítmicos, anticoagulantes, que são principalmente os anticonvulsivantes que vão aparecer muito nos plantões, os antidepressivos. Então, assim, o livro traz, nessa parte de medicação, olha, os ginecológicos, dermatológicos, os antihipertensivos. Então, sempre vai ser dessa forma. Tá vendo? Mas das mais variadas classes, antimicrobianos, né? Então, eu vou acelerar mais aqui, porque para não perdermos tanto tempo mostrando os antineoplásicos. Gente, coisa muito, muito interessante dos antineoplásicos são as reações, as situações especiais, né? E principalmente as reações adversas. Então, é muito importante quando ele traz isso. Então, olha, tem tudo aqui, tá vendo? Antipsicóticos. Eu queria mostrar isso pra vocês, porque tem muita gente. Sim, aí teve mais gente hoje, quando eu coloquei eu coloquei a propaganda do GPS, teve mais 2 pessoas. Eu acho que foi a Lara e outra pessoa, corticosteroides, que me pediu, porque não conhecia olha, diuréticos. Ai, gente do céu, é muito. Tem bastante aqui, ó, de diuréticos, tá vendo? Bem interessante também. Drogas adversas, olha, drogas para asma. O pessoal me pediu porque não conhecia. E assim, fica a critério de vocês, tá? Amanhã, muitas pessoas já conhecem o Black Book, mas amanhã eu vou novamente mostrar o Black Book. Ou talvez eu mostre agora mesmo, tá? Porque aí fica a critério de vocês escolher ou não o GPS. E aqui nós temos os tópicos nasais. Gente, ele é bem divididozinho, tá? E uma das coisas mais interessantes que a gente precisa olha só, principalmente para glaucoma, né? A gente precisa, a questão, né, da posologia na emergência. Tem também uma parte aqui, olha, de vacinas, tá vendo? Então, assim, não tem outra divisão. Então, o GPS é isso. Metade, ela é feita com medicamentos, tá? Já mostrei pra vocês. E a outra metade, ele é feita com a parte, na verdade, da teoria das especialidades médicas, né? Olha aqui, o síndrome de Sjögren. E aqui ele não tem, assim, um catálogo específico, tá? Você quiser encontrar, você vai ter que ir pro alfabeto pra poder achar, mas tá aqui, tudinho. Tá aí, gente, fica a dica, se alguém tiver mais alguma dúvida, depois eu faço outro livro, mas tá aí. O guia prático do GPS Clínica Médica para quem queria conhecer e saber qual era a diferença dele para o Black Book. Beijos.